Você está feliz de estar na casa do Senhor? Então diga glória a Deus. Que bom que mais um dia o Senhor nos preparou para chegar na casa dele, para glorificá-lo, exaltá-lo, louvá-lo. E de bandeja nós acabamos de ser edificados através da sua palavra, através daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Eu quero cumprimentar cada um de vocês que aqui estão, de quem nos acompanha de maneira online, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paz essa que excede todo entendimento. Quando a gente tem problemas entregue nas mãos do Senhor, vem um refrigério que você não entende. Não é assim? Feche teus olhos um instante, para ficar sentado mesmo. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na sua casa, de poder, meu Deus, compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Sou tão frágil, tão dependente de ti, meu Deus, mas sei que a tua palavra diz que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos fortalece. Então nesta manhã, ó Pai, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não seja do teu querer, mas que aquilo que for dito seja da tua vontade, seja de edificação para a vida dos teus filhos, e para que em tudo, meu Deus, o teu santo nome seja glorificado. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Quantas são as lutas, né, irmãos, que nós temos, né? Mas a palavra de Deus diz que muitas são as aflições neste mundo, né? Mas tenham bom ânimo, porque as lutas vêm, as lutas aparecem para todo mundo, não é verdade? Eu costumo dizer o seguinte, que por isso da importância de nós estarmos fortalecidos no Senhor, fortalecidos espiritualmente, na presença do Senhor, que a gente não saia da presença dEle, porque daí o problema vem, a gente olha para o alto e sabe que se o problema veio, o socorro também virá quando nós confiamos no Senhor. E esta semana eu estava conversando com uma pessoa de longo tempo de ministério, tem função pastoral, e falando, como é que estão as coisas? A situação não está fácil e tem enfrentado umas muralhas. E aí, não tem jeito, a gente que é cristão, a gente acaba espiritualizando tudo, né? A pastora que fala muito isso, ela pega às vezes uma palavra, ela vai lá e faz uma pregação, e é assim. E quando ele falou nisso, Deus me deu o texto que está lá em Josué, se você quiser abrir comigo, que fala sobre a muralha de Jericó. Eu falei, mas meu Deus do céu, é verdade que tem as lutas, tem os problemas, tem as aflições, e todos nós passamos por isso, mas, meu Deus do céu, se nós caminhamos com o Senhor, nós não temos que ficar mais tranquilos, não é deixar de constatar o problema, porque daí vai ser hipocrisia, né? O problema está lá, existe uma enfermidade, um desemprego que acontece, acontece os problemas da vida, mas se nós caminhamos com o Senhor, nós precisamos confiar realmente naquilo que a palavra diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos realmente olhar para o alto e saber que o socorro vem do Senhor, é saber que ainda que passe por lutas, por problemas, tem bom ânimo, porque a palavra que nos ensina, é ela que nos recomenda. Vem as provações para sermos lapidados, vem as lutas para que a gente realmente possa crescer mais, buscar mais do Senhor, tem. Mas nós precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor, a resposta vem, porque a palavra diz que em todas as coisas nós somos
mais que vencedores. Porque se nós passarmos por lutas, por problemas, e nós jogarmos a toalha, ou se afastarmos da presença do Senhor, aí os problemas vão se aumentar. Mas o Senhor não nos chamou, não nos trouxe nesta manhã de domingo para sermos derrotados, humilhados, pelo contrário, mas Ele nos chama para que nós possamos estar fortalecidos para enfrentar as lutas do dia a dia, rumo à nossa caminhada ao reino. Mas nós temos essa caminhada, amém? Então, gostaria que você colocasse no seu coração como tema desta manhã o seguinte: é preciso de estratégia de Deus para vencer as muralhas da vida. Você quer repetir comigo? É preciso de estratégia de Deus para vencer as muralhas da vida. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Então Ele é comigo, Ele é com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer, mas Ele vai nos dar estratégia, sabedoria, direcionamento, quando nós realmente estamos na presença dEle, quando nós realmente confiamos nele, amém? Então lá em Josué, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Como príncipe do exército do Senhor. Só uma pausa aqui, irmãos. Irmãos, entendam. O povo está indo rumo à terra prometida. O povo está sendo guiado ali por Josué. Mas no caminho dessa terra prometida, que é Canaã, tem as margens do Rio Jordão, Jericó. E Jericó era um lugar temido, pelo que era aquela cidade, pelas suas muralhas, pela proteção que tinha. E aqui então, diz o texto que Josué está ao pé de Jericó, e aparece um anjo. Então eu queria fazer uma pausa aqui para entender o seguinte, irmão, que nem sempre, às vezes a gente fica esperando que vai cair o fogo do altar, Deus vai chegar, vai falar no seu ouvido, vai aparecer lá no seu quarto. E, irmãos, nós temos que estar sensíveis para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Assim como tinha aquele anjo para falar ali com Josué, nos dias de hoje, Deus, como usou homens para escrever a palavra dele e ficar registrado para que a gente possa crescer, e possa aprender e possa caminhar segundo a vontade dele, Deus ainda hoje usa, nos dias de hoje, pessoas para falar com você, usa o pregador, usa alguém lá desconhecido e às vezes até um ímpio para falar alguma coisa, para despertar daquilo que você está andando fora do caminho do Senhor. Mas nós precisamos estar sensível. Mas aqui então, Josué estava ali naquele lugar. E aí no capítulo 6, a partir do versículo 1 vai dizer: ora, Jericó cerrou-se, fechou, estava totalmente travado. Estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, a rodeareis na cidade, cercando-a na cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Aí depois ele vai continuar passando as ordens aqui e diz assim, depois do versículo 10:
Porém ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram-se ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 20. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou. E o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. 27. Assim era o Senhor com Josué. Até aqui, meus irmãos. Bom, então nós sabemos que Josué tinha aquela missão de levar o povo à terra prometida, e tinha no seu caminho Jericó. Deus já havia mostrado para Moisés a terra prometida, e Josué sabia que no seu caminho ia encontrar Jericó, e Jericó tinha que ser ali uma referência, tinha que ser um marco, era uma cidade que era um marco para aquele povo de Israel, para aquele povo de Deus. Mas era uma cidade que ela era toda cercada, era uma cidade forte, inacessível, era uma cidade que impunha um certo temor pelas pessoas. Quando a gente fala em muralhas, é muito diferente de falar de muros. Quando a gente fala em muralhas, nós estamos pensando em algo que é grande, que é resistente, que é forte, alto. E aí, se nós olharmos um pouco, estudar um pouco sobre essa questão das muralhas de Jericó, nós vamos ver que a cidade, ela tinha uma parte bem extensa, a cidade de Jericó. E nós vamos ver também que ali na cidade tinha os muros que tinham 10 metros de altura, o que falam os estudos. E não só 10 metros de altura, mas tinha também 2 muros. E eram 2 muros que ao todo dava 5 metros. Então era um muro que tinha 2 metros e um segundo muro com 3 metros. E entre um muro e outro existia uma distância de 5 metros. Então você consegue imaginar o que era aquela cidade? Extensa, com muros altos, 2 muros, ainda com um vão entre um muro e outro. Então era algo que realmente temiam as pessoas que ali chegavam. Agora, por que Jericó era uma cidade que tinha que ser um marco, tinha que ser um ponto para aquele povo que estava com José, com aquele povo escolhido, aquele povo que estava rumo a uma terra prometida de Deus. Porque nesse momento de conquista, o exército ali de Israel, ele estava desanimado. Estava desanimado diante do que? Dessa luta, desta muralha, desse problema, dessa dificuldade. Eles estavam ali meio que desanimados, já não acreditando mais, já duvidando das promessas de Deus. E olha que é um povo que tem acompanhado, visto tantas coisas que Deus tem feito. Mas ali naquele momento, diante daquela situação, eles ficam acuados, abatidos. E aí, falando então com essa pessoa, quando ela falou das muralhas que ela estava enfrentando,
Eu fiquei pensando, poxa vida, nos dias de hoje, quantos de nós não enfrentamos problemas? Difícil você encontrar uma pessoa que não tem algum problema. Aí fala, quantos gigantes? Nós falamos, né? Usamos o tema, tem encontrado um gigante lá para enfrentar. Tem encontrado a muralha. Tem encontrado os obstáculos. Não importa o que você tenha, como você tem usado isso. Mas o que importa é que a gente muitas vezes tem encontrado problemas que nós precisamos resolver. Ora na vida familiar, ora na vida, na nossa saúde, ora ministerialmente falando, em todas as áreas. Mas como que nós temos nos posicionado diante dessas muralhas, desses problemas, dessas dificuldades que nós temos enfrentado? Porque você não pode parar. O separar é você jogar a toalha, é você não acreditar no que Deus tem para você, é você não acreditar nas promessas do Senhor, é você deixar, entregar os pontos para que o inimigo venha e te abrace. É isso que realmente o inimigo muitas vezes quer. Mas Deus já vinha dizendo para aquele povo que aquele obstáculo não seria resolvido com força humana. Assim como muitas lutas que nós temos, não é pela força humana, não é pelo nosso braço, mas as lutas, elas são contra potestades, são espirituais. Mas Deus era com aquele povo, Ele dizia que a vitória viria, que Ele agiria, que aquela conquista iria acontecer. E aí tem um ponto que é muito importante, quando começa a falar no texto, lá no versículo 3, que diz, Deus começa a dar as estratégias para Josué de como que eles venceriam. E uma das coisas que ele fala, quando ele fala, os 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, tal, e levarão diante da arca. E às vezes nós deixamos passar um pouco despercebido essa questão da arca, da aliança, a arca de Deus. E o que significa essa arca? Porque é um texto aqui, irmãos, que tem muitos ensinamentos. Mas se nós olharmos aquele povo, quando Deus dá uma estratégia e fala, olha, a arca tem que ir junto. Olha, a arca vai ali à frente, junto com os sacerdotes. Mas o que é essa arca? Irmãos, marquei aqui para a gente ver, a arca ela foi construída por orientação de quem? De Moisés. O que significava a arca? A arca representava a presença de Deus para aquele povo. E se representava a presença de Deus para aquele povo, quer dizer que Deus estava com eles. Teoricamente, a questão é essa. E o que se tinha naquela arca ali que representava a presença de Deus? 3 coisas. Tinha as 2 tábuas de pedras da lei. Tinha também ali na arca o vaso de ouro de maná, que é o alimento que foi oferecido lá no deserto. E tinha também a vara de Arão, a vara que floresceu quando foi escolhido ali Arão como sumo sacerdote. E quem que é o sumo sacerdote? O que significa ser o sumo sacerdote? O que tem a ver tudo isso ali na arca? O sumo sacerdote era alguém que entrava no Santíssimo, no lugar sagrado, uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado do povo. O que é essa expiação do pecado do povo? Reconciliação, remissão. Entende, irmãos? Olha, então ali estava com aquele povo que ia enfrentar uma muralha, a presença de Deus, a arca que representava a presença de Deus. E olha que interessante, ali representava a presença de Deus, e quando fala da vara, que era um sumo sacerdote que podia chegar na presença de Deus, lá no Santíssimo, uma vez por ano. Hoje, com a morte de Cristo, com a vinda de Cristo, a morte dele em cruz, nós temos a liberdade de chegar diante de Deus no momento em que nós quisermos, através de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós temos a muralha, irmão, na nossa frente, mas nós não podemos esquecer que nós temos essa presença de Deus na nossa vida. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós podemos recorrer a Ele o momento em que nós quisermos, através de Jesus.
Agora aquele povo não tinha essa liberdade. Olha como é diferente. Então é por isso que eu comecei a refletir, falei, mas meu Deus, o que justifica nós caminharmos com o Senhor, pastor Luiz Carlos, se a gente não aprender a palavra e não praticar? O que adianta a gente ter tanta teologia se não praticar? O que adianta vir domingo de manhã, à noite, Santa Ceia todo mês, se quando nós temos uma muralha, um problema, nós abandonamos o Senhor, a presença dEle? Aí eu começo a perguntar, justifica? Porque os problemas vêm, a muralha vai levantar para mim e para você. Qualquer momento temos que estar preparados, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque o dia mau vem para todo mundo. E lá aquele povo estava desanimado, e eles esqueciam que tinha a arca da aliança, a presença de Deus. E nos dias de hoje, porque a palavra é assim, irmão, nós temos que pegar um texto lá da antiguidade e aplicar para o dia de hoje. Se nós temos a presença de Deus em nossa vida, porque diante das lutas, das muralhas, dos obstáculos, dos problemas, não importa a área, nós desanimamos, nós desistimos? Será que nós estamos praticando a palavra conforme o Senhor quer ou tem nos ensinado, Fran? Nós não podemos aceitar vir na igreja como um clube social, que é gostoso, é bacana, tudo isso é bom. Nós estamos tratando sobre unidade esse ano, mas nós precisamos pegar a palavra e praticar, pegar a palavra que está escrito lá de trás e aplicar no dia de hoje na nossa vida. Todos nós enfrentamos lutas, problemas, todos nós. Quem está no altar não é diferente. Quando vem a palavra para a gente compartilhar, Deus trata com a gente, sempre falo isso. Trata, e o lombo dói. Dói e a gente fica indignado, porque às vezes a gente não pratica. É assim. Povo santo, pecador. É o que nós somos. Por isso que nós precisamos olhar na cruz todo mês, na Santa Ceia, lembrar o que o Senhor fez para nós, porque não foi em vão, não pode ter sido em vão. Não pode ter sido, senão não justifica a gente estar aqui. É melhor ir jogar bola, é melhor ir pegar piscina, é melhor ir na praia. É verdade. E quando eu compartilho com vocês, irmãos, eu estou refletindo primeiro na minha vida. Louvado seja Deus, e Deus queira que todos estejam muito fortalecidos no Senhor, firmes no Senhor. Aleluia. Mas Deus tinha um plano e tinha estratégia para aquele povo. Ele dá estratégia, e olha que interessante, ele dá uma estratégia detalhada. E sabe o que eu acho lindo da Bíblia? Ela não oculta nada. Quando Deus fala que vai dar uma terra que emana leite e mel, e mostra para Moisés, ele sabia que teria no caminho essa cidade. Sim ou não, pastor Luiz Carlos? Então, irmãos, e a Bíblia não oculta que tinha uma muralha lá e que tinha que ser vencido, e que era um problema, e que se aquele povo desanimasse, não ia alcançar a terra prometida. Às vezes, irmãos, nós temos os problemas na vida, e se nós pararmos, nós não vamos alcançar as promessas que Deus tem na minha e na sua vida. Por isso que a ordem é que marche, que marche, que marche. E olha que lindo quando o Senhor fala que Ele dá a estratégia detalhada. Ele põe homens armados na frente, Ele põe 7 sacerdotes com as buzinas, Ele fala para que a pessoa, para que aquele povo, uma vez ao dia, por 6 dias, uma vez por dia, durante 6 dias dê uma volta. Mas daí ele fala, para que todo o povo faça isso, nesses 6 dias em silêncio. Cuidado, cuidado com o que você tem falado, a estratégia que Deus tem dado, os planos que Deus tem colocado para você. Tem coisas que nós precisamos enfrentar em silêncio. Tem respostas que Deus vai te dar, estratégias que você tem que fazer em silêncio, porque senão o inimigo
entre e atrapalha esse plano de Deus. Ah, porque ele tem mais força? Não, não é porque ele tem mais força, porque o plano de Deus é que você faça as coisas em silêncio. Era uma estratégia. Mas aí no sétimo dia, aí Deus fala assim: no sétimo dia vocês darão 7 voltas. E por que 7? Não sei. Deus gostava do número 7. Talvez eu chame o pastor dos caras para explicar isso para nós. Mas Naamã, ele dá 7 mergulhos. Por que 7? Não podia ser 6? Podia ser 8? 7 é o número da perfeição. Se nós fizermos os estudos, a gente sabe o porquê do 7, a gente brinca, né? Existe um fundamento para isso. Mas eram 7. Mas o povo podia ter questionado: não, porque não sei que seja 5 dias, no sexto nós dá os gritos. Ou porque a gente não aproveita então, o número 7 não é muito bonito, é um número ímpar, vamos fazer 8, ou vamos fazer 10. Não, era 7. É a estratégia. E quando Deus dá estratégia, não se discute, Paulinho. Quando Deus dá estratégia, a gente cumpre, a gente faz, a gente ouve, processa e executa. Porque se você quiser fazer alguma coisa diferente daquilo que Deus está te colocando, não vai funcionar, não vai prestar, não vai dar certo. E é por isso que a gente ora. Deus confirmou? Ora de novo. Ah, mas ore quantas vezes for preciso. Quer resposta? Pede a Deus. Tenho que tomar uma decisão, ora a Deus. Quantas vezes? Até o seu coração fica feliz, em calma, em paz. Porque Deus não vai te dar uma estratégia para você fazer nada que vai te deixar perturbado, abalado, em dúvida. Não. Está em dúvida? Ora. Ah, mas está demorando, está doendo. Ai, meu... Irmãos, tudo tem um tempo determinado. Eram 7. E aí ele termina dizendo assim, da estratégia: e depois dos 7 dias vocês tocam as buzinas e todos gritam um grande clamor. Vai ter um momento de gritar. Vai ter um momento de falar, André. Vai ter um momento para você colocar para fora. Louvado seja Deus, glória a Deus. Mas há momentos de ficar quieto. Tudo tem um tempo determinado. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de gritar, tempo de ficar calado. É assim, não vai. Tudo ao seu tempo. Mas nós precisamos estar o quê? Sensível à palavra de Deus. Não deixar que a presença dele saia de nossa vida. Porque quando nós deixamos a presença do Senhor fluir na nossa vida, maravilhas acontecem, porque o nome dele é glorificado, é exaltado, através da sua vitória, através da sua luta, aquilo que você tem enfrentado, o Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado, irmãos, porque ele foi contigo, e foi ele quem tirou, quando você reconhece, foi ele que tirou você daquele engodo, daquela muralha. Infeliz daquele que pensa que é pela força do seu braço. Nossa dependência é total no Senhor. Estamos aqui agora, e o próximo minuto não sabemos. Não sabemos. Sabemos que hoje Ele nos deu a oportunidade de vir na casa dEle, para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, não para nós, eu vim fazer a minha vaidade, não, viemos aqui buscar a presença dEle, como presente. Ele permite que a gente seja alimentado pela sua palavra, pelos seus louvores, essa ministração tremenda que esse homem de Deus faz, a abertura maravilhosa que foi feita e tantas outras coisas. Deus nos enche, mas primeiro nós viemos aqui para buscar Ele. Senhor, eu vim aqui para te exaltar, porque eu estou vivo, estou com saúde, estou passando pela luta, dando glória a Deus. As muralhas estão levantando, mas eu sei que vai cair, como foi com aquele povo no passado, porque a tua presença está na minha vida. Não existe diferença, irmãos, do passado por hoje. A diferença está, sabe em quê? Ou como nós entendemos, ou como nós praticamos, ou como nós confiamos, ou como nós aceitamos a palavra, ou como nós aceitamos a correção, ou como nós realmente botamos em prática aquilo que o Senhor fala com cada um de nós. Porque o deixar a presença de Deus é muito fácil, porque o mundo vem de bandejas de prata. Fui tomar um café com o irmão aqui da igreja essa semana, a gente falava sobre isso.
Foi um café tremendo. O irmão está aqui, Deus abençoe sua vida. Eu falava exatamente isso, o pecado ele vem em bandejas de prata. Porque se vier de qualquer maneira, a gente não aceita. Você fala, não. Agora, se vem bem apresentadinho, você cai, você entra. O diabo está ao nosso derredor. E ele é astuto, tem as ciladas preparadas para cada um de nós. E ele está doidinho para que a gente saia da presença de Deus. Para que a arca da aliança seja tirada. Ou se não for tirada, porque você não pode tirar, mas seja esquecido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos atentar a isso, irmãos, que Deus tem estratégia. E aquilo que Ele revelou tem que ser feito, seguido à risca. A exemplo de Josué, irmãos, que seguiu à risca isso, em silêncio, correndo, cercando aquela cidade. Deve ser na nossa vida nos dias de hoje, cercar os problemas, as lutas, as dificuldades, seja lá o problema que estiver dentro, isso que acontece na vida, cercar tudo isso, sabe por quê? Com oração, com jejum. Ore pelos seus inimigos, em vez de massacrar. É fácil? Não é fácil, mas ore, interceda. Senhor, age lá naquela causa, porque eu não consigo. Se eu for meter as caras, vai enfrentar o inimigo para você ver. Eu posso. Claro que você pode, você tem força em nome de Jesus, mas cuidado, irmãos, o diabo é astuto. Então ele seguiu a estratégia. Então nós vamos agir hoje com o quê? Com sabedoria. Levantou um problema, ora. Levantou uma situação, ora. Não está adiantando. Jesus fala que há situações que não é só oração, é jejum e oração. Você tem jejuado? Responda para você, irmãos, que é a palavra que nos ensina. Antes do jejuar, você tem orado? Você tem buscado na palavra? Você tem pedido resposta à luz da palavra de Deus? Ou tem que tomar uma decisão? Papum, vou lá e faço. Cuidado. Deus tem estratégia para cada um de nós. Por isso que nós precisamos perseverar, persistir até o fim, sabendo que a vitória é certa quando nós deixamos o Senhor agir, quando nós seguimos aquilo que Ele nos orienta, quando nós vivemos a presença de Deus, deixamos a presença de Deus ser notória na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Por que será que aquele povo foi orientado a fazer em silêncio, ficar em silêncio? Talvez se eles pudessem ir conversando, eles iam até o meio do caminho, muitos iam voltar, muitos iam desistir. Um ia falar, tu não faça, para, não vai dar, faça 6 dias, o 7, tem que dar 7 voltas. Não, vamos fazer 2 dias só. Ia desanimar. Mas tem que persistir, seguir em frente, sabendo que o Senhor é com cada um de nós. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Nesse mundo tereis aflições, mas seja firme. Jericó só podia ser derrubada de 3 formas, com aquele povo: pela fé. O que é a fé? Ter a certeza que aquilo que você espera vai acontecer, mesmo você não vendo. Então, porque nós agimos assim, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas vivemos pelo que nós cremos. Então eles tinham que crer que a muralha seria derrubada pela obediência.
Obediência de Josué e daquele povo. Obediência em fazer o que tem que ser feito, e não só dar as voltas, mas organizar quem vai à frente, quando vai à arca, tudo certinho. Olha que é lindo quando você olha os planos. Quando eu penso na arca que foi construída, estratégia para construir aquilo, é coisa de louco. Por isso que diz que ser cristão, caminhar com Jesus, tem que ser meio louco mesmo, às vezes, né? Porque tem coisa que não dá para entender. Você consegue entender o mar se abrindo? Até hoje existe uma discussão sobre isso, cientificamente falando, até hoje. Mas está na palavra de Deus. Então, obediência em silêncio, fazendo aquelas voltas, cumprindo o que tem que ser feito. E oração. Aquele povo não foi marchando orando, mas certamente eles confiaram, levaram o seu pensamento para o alto, confiando em Deus. E nós temos que fazer isso. Orar. Tem uma palavra na Bíblia que eu adoro muito, que fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresenta as suas petições diante de Deus, em oração, súplica e ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. Você pede, apresenta e já agradece a vitória. Não há muralha, irmãos, em nossa vida que não possa ser vencida, que não possa ser rompida, se a gente seguir a receita, seguir a estratégia, seguir aquilo que Deus tem falado, ser obediente, ter fé e persistir em oração. Porque a oração é o único canal que nos liga ao Senhor, o único canal. Pare e olhe para dentro de você um instante. Feche seus olhos um instante, irmãos. Feche um minutinho os seus olhos. Olha para a sua vida. Quais são as muralhas que você tem enfrentado nos dias de hoje? Quais são os problemas? Qual área que tem te tirado a paz? Quais são essas muralhas que estão à sua frente, que você chega ali e fala: meu Deus, eu não vou vencer. Essa muralha é muito grande, é muito forte, é muito resistente. Quero te dizer nesta manhã, enquanto você medita sobre isso, quando você pensa nessa muralha, não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Segue firme, mas faça pela direção de Deus. Olhe para cá, irmãos. Qual de nós não tem muralha para ser enfrentado? Quantas vezes nós levantamos de manhã e falamos assim: ó, tem enfrentado um leão por dia. Olha, tudo vem da Bíblia, hein? Daniel enfrentou um leão lá na cova dos leões. Será que ele murmurou? Olha quantos exemplos a Bíblia nos tem. Não murmurou, não vacilou, ficou firme, sabendo que Deus era com ele. Será que nos dias de hoje nós podemos declarar exatamente isso? Deus é comigo, Deus é presente na minha vida. Não permita, irmãos, não permita que a arca da aliança saia da sua vida, que a presença de Deus saia da sua vida. O que representa a arca da aliança nos dias de hoje para nós? Senão a palavra de Deus, Jesus Cristo, a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele vem, restaura nossa amizade, união, integridade, comunhão com Deus através de morte, e nos dá essa liberdade de chegar ao Pai através do nome dele. E ainda vai e fala: eu vou, mas eu vou te deixar o Espírito Santo Consolador, para que ele nos dirija, para que a gente entenda a estratégia que Deus nos dá, para que a gente saiba aplicar a palavra, para que a gente saiba lutar o mal, ou lutar contra o mal,
cada vez que ele se levantar. Não permita, irmãos, não permita sair da presença do Senhor, tirar ele da sua presença, porque nós permitimos. Amém? Que lições que nós podemos tirar para a nossa vida nos dias de hoje, com essa muralha de Jericó? Não precisa responder, responda para você mesmo. Você tem muralhas no dia de hoje? Qual você tem que enfrentar? Guarda no teu coração, irmãos, 3 coisas. Primeiro, nunca deixe a presença de Deus. Nunca. Nossa dependência é total nele. Buscar primeiro o reino dos céus. E as demais coisas, outras coisas que nós precisamos, serão acrescentadas. Não estamos falando aqui de bens e riquezas, estamos falando daquilo que é necessário para nós vivermos. Prosperidade é dom de Deus, viver bem é bom, vontade de Deus mas não é isso, mas as coisas essenciais para a nossa vida. Busca primeiro a Deus, seja grato, Ele vai te acrescentar o que você precisa na sua vida. 2, confie em Deus. Não tenta guerrear com as suas armas, guerreia com as armas celestiais, as que vêm do alto, as armas espirituais. Que às vezes, se alguém está fazendo alguma coisa para a sua vida, não veja aquela pessoa fazendo, mas entenda que às vezes o inimigo está usando para fazer, para tirar você da presença de Deus. E seja obediente. Obediente a quê? A palavra de Deus, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, aquilo que Ele tem ensinado. Nós temos que sair da casa de Deus sedentos para praticar a palavra, nem que seja um versículo, mas alguma coisa que o Espírito Santo tratou conosco. Nós temos que sair porta da igreja para fora sedento para aplicar a palavra de Deus. E 3, tenha fé, fica firme, persevera, segue em frente, não desiste, espera no Senhor, que tudo tem seu tempo determinado. O Senhor não te chamou para te humilhar, Ele não te chamou para você sofrer. Embora tenha lutas e problemas, mas Ele chamou porque Ele tem planos para a vida de cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer nos preparar para aquilo que é muito mais duradouro do que o que nós vivemos nesse mundo. É o que ainda está por vir. Então confia. Saiba que enquanto nós estamos neste mundo, porque nós estamos sendo preparados para a vida eterna, estamos sendo preparados para o reino, mas nós temos um mundo aqui que nós temos que enfrentar no dia a dia, e esse mundo, Deus quer nos dar estratégias para que a gente viva da melhor maneira, e para que através dessas lutas, as vitórias que venham sobre a nossa vida, o nome dele seja glorificado. Amém? Você crê nisso? Então se coloque de pé em nome de Jesus, pratique a palavra de Deus.